Bom dia a todos. Nós vamos começar a nossa quarta aula aqui desse ano de 2021. Hoje é o último domingo de fevereiro e nós vamos falar um pouquinho hoje. Estamos continuando a série sobre discípulo radical. Nós fazemos ao vivo aqui domingo às 10 da manhã e depois é disponibilizado no YouTube também. Hoje a pastora Márcia vai ministrar a quarta aula. O tema nosso é o discípulo radical, baseado num livro do John Stott, o último livro, os últimos escritos dele. E hoje o quarto capítulo, a quarta aula, fala sobre esse cuidado com a criação. A pastora Márcia vai ministrar a aula, daqui a pouco eu já passo a palavra para ela. Vamos orar para a gente começar, agradecendo a Deus, pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Senhor Deus de graça, amor e paz, queremos, Deus, te louvar, ó Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor e pela oportunidade que temos de estarmos juntos refletindo sobre a tua palavra, refletindo sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Pedimos, Deus, a tua bênção sobre cada pessoa que já está presente, cada um que assistirá posteriormente essa aula, que o Senhor fale com cada coração. Em especial, Deus, use a vida da pastora Márcia nessa manhã para falar a tua palavra aos nossos corações e que juntos, Deus, possamos crescer, aprender e sermos cada vez mais discípulos, conhecedores e praticantes da tua palavra. Nós oramos e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastora Márcia, fique à vontade. Boa aula. Obrigada, pastor. Graças e paz, né? A paz para todos e para todas, não somente que estão aqui na nossa sala, né, virtual, mas também aqueles que estão em casa, que depois vão estar assistindo. Quero que realmente o desejo do nosso coração é que toda essa palavra que aqui nós vamos refletir, todos os ensinamentos, né, que sempre passam primeiro pela gente, né, ele possa nos levar a ações, que muitas vezes nós estudamos e ficamos guardando aqueles ensinamentos, mas que eles possam ser transformados em ações para as nossas vidas, né, junto com a nossa família, como também ações na nossa igreja, em relação ao mundo. Falar sobre o cuidado da criação de Deus é um assunto, assim, muito gostoso, né, até porque a gente lida muito com isso no nosso colégio, a gente trabalha com as crianças, né, esse amor, né, essa minha relação, eu com Deus, nós trabalhamos a relação eu com o próximo, e a gente trabalha a relação eu com o mundo, né, e quando a gente trabalha a relação eu com o mundo, a gente fala dessa criação de Deus, de tudo que Deus criou. O autor, né, o John Stott, ele tem, assim, eu falo que eu tive o privilégio de reler esse livro, eu já tinha lido muito tempo atrás, mas sabe quando você relê de uma forma diferente? Há tempo para a gente ler, né? E dessa vez eu li, assim, de uma forma diferente, né? De uma forma apaixonada, né? Os escritos dele. E nesse livro, ele identifica, ele nos chama a identificar aquilo que ele considera que nós não devemos negligenciar como um discípulo de Jesus. Então, ele está falando do discipulado radical, que são ações e são vivências nossas que nós não podemos deixar ser negligenciados na nossa vida. Então, como as aulas anteriores nós estivemos estudando, falar sobre a criação também é um ato muito importante para um discípulo e uma discípula de Jesus. Então, eu quero começar, e nós vamos começar um pouquinho, eu fiz um slide aqui, amadores, né? Mas eu fiz um slide aqui que eu quero compartilhar com vocês, porque eu queria começar como ele nos orienta aqui, nos dá esse norte, de nós começarmos pela criação, né? Então, vocês receberam aí pelo pastor Everton, pelo Valdo, né, o nosso coordenador, vocês receberam uma folhinha que fala, que dá aí alguns parâmetros, alguns versículos base para vocês estarem estudando em casa. Eu não vou entrar muito na folhinha, apesar da gente fazer a leitura do Salmo 104, porque depois eu gostaria que vocês estivessem imprimindo, fosse estudando, fosse lendo todos os textos bíblicos, né? Mas eu gostaria de entrar um pouquinho nessa questão da criação, entender um pouquinho. A gente sabe que a gente fala muito sobre a criação, mas eu queria que a gente parasse um pouquinho e fosse entender essa criação, né? Desde ali dos seus princípios, né, bíblicos, né? O Salmo 104, ele vai falar do louvor a Deus, ao Criador. Então, ele vai começar falando, bendiz a minha alma ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade.
coberto de luz, né, como de um manto, e tu estende o céu como uma cortina. Põe nas águas o vigamento da tua morada e toma as nuvens para o teu carro e voas nas asas do vento. E aí ele vai discorrer toda essa beleza da criação, tudo aquilo que ele fez. Então, o Salmo 104, ele traz muito isso. Ele discorrendo, o salmista discorrendo tudo aquilo que Deus fez, e de uma forma poética, de uma forma assim, apaixonante para a gente ler, né, e ali também glorificar e salmodiar ao Senhor. E ele termina falando de novo, bendiz a minha alma ao Senhor. Então, esse salmo vai ser o salmo que eu quero deixar para nós lermos hoje, nesse domingo, né, nós possamos, né, nesse salmo que a gente sempre lê, um salmo aí todo dia na nossa vida, né, mas que seja hoje esse salmo para você refletir e meditar. Mas eu vou compartilhar com vocês uma tela agora, e aí depois eu vou pedir aí os universitários que estejam me ajudando, né, que começar agora com essa tela, essa primeira tela, né, que é o nosso estudo de hoje, né, que é o cuidado com a criação. E nessa primeira tela, eu quero começar aqui. Tá dando para vocês ver? Só responde alguém para mim. Tá dando para ver? Sim, dá para ver. Sim, tá bom. Então, eu quero começar primeiro com Gênesis 1, que fala sobre a criação na perspectiva bíblica. Então, a gente começa pensando aí sobre esse verbo criar, né? Esse verbo criar, que vem de bará, né, no hebraico, que significa uma ação cujo sujeito é Deus. E ela só é usada em relação a Deus. Então, tem um outro verbo, que é o assá, que também é criar, mas é a criação pelo ser humano. Mas a criação, toda vez que tem no hebraico essa palavra criar, bará, ela está falando de algo que foi feito somente por Deus e só pode ser feito por Ele. Então, nesse primeiro ato que nós vemos da criação, aí na perspectiva bíblica, nós vimos que o primeiro relato da criação, Deus chama à existência todas as coisas. E o Salmo 104, ele traz muito isso, né? Deus chamando a existência, Deus mostrando aquilo que ele chamou a existência, né? Então, nós podemos perceber que nessa criação, existem 3 atos de Deus, assim, que eu achei muito interessante, eu separei esses 3 verbos aqui, que é, primeiro, criar, quer dizer, ele faz a criação, ele cria, ele tem uma ação, né, que criação é no princípio, né? Então, no princípio de todas as coisas, ele tem essa ação de criar. Depois o texto vem discorrendo aí em Gênesis 1, ele vem trazendo outro verbo muito importante, que é o verbo olhar. Esse olhar é um olhar de não apenas passar os olhos, né? Mas ele olha com contemplação daquilo que foi criado. E o Salmo 104 traz isso. O salmista, parece que ele aqui entende esse olhar de Deus como um olhar de contemplação, e ele contempla tudo que Deus criou. E em Gênesis 1:25, né, Deus, quando ele olha a sua obra criada, ele diz assim o texto, olhou Deus e viu que era bom. Olha que coisa, né? Ele olha, ele contempla tudo aquilo, né, a natureza, tudo que ele criou, os animais, e ele olha e fala, tudo é bom. Né? Então, esse ver de Deus, ele está muito ligado, né, com a sua palavra, com a sua ação. Então, o olhar de Deus, esse ver, né, de Deus está ligado à sua palavra. Quando ele fala, ele já está agindo. Né? E também esse olhar de Deus, esse ver, quando ele vê a natureza, ele vê tudo, né, que o texto diz, e ele viu, né, viu que tudo era bom. Esse ver também está ligado com a sua presença. Né? A presença de Deus é a presença do cuidado. E a gente fala isso até hoje, né? Quando eu falo assim, Deus está presente, né? Então eu quero dizer, Deus está cuidando, porque se Ele está presente, Ele está cuidando. Então, o cuidar, que é o terceiro verbo aí, que eu compartilho com vocês, que é quando Deus terminou a criação, né? Então ele não abandona essa criação. O que Ele faz? Ele olha, vê que tudo é bom, mas ele não abandona a sua criação. Ele deixa para o ser humano a tarefa de governar. Então, ele deixa para alguém. Então, ele não abandona, ele deixa essa tarefa. E quando a gente pensa assim, em algumas traduções bíblicas, existe a palavra, ao invés de governar, existe sujeitar, né? Uma tradução um pouco equivocada, que eu acho, né? Porque no texto hebraico mesmo, essa palavra governar, ela significa, ela é muito cheia de sabedoria. Não é apenas você sujeitar, né, aquela coisa de sujeição, mas o governar é um cuidado também.
É um cuidado que Deus dá para que você possa fazer com sabedoria. Quando a gente coloca, e aí pensando na nossa política, que não tem governado com sabedoria, né? A gente pensa assim, que quando se entrega um governo, né? Político, um governo de uma igreja, ou o governo de uma casa, né? Para os pais. Então, tudo isso, quando Deus está entregando, essa palavra governar, ela está carregada de sabedoria. Sabedoria, tem que se fazer tudo isso com muita sabedoria. Então, o que nós podemos ver? Que Deus cria, Deus olha e Deus cuida. E para quem que ele entrega, né? Diz o texto da palavra de Deus que ele entrega para o ser humano, o ser criado, né? O ser humano, homem e mulher, né? Então, quando essa palavra ser humano, eu quero pensar, né? Quando a gente fala aí, criou Deus o homem e a mulher, né? E a gente fica muito focada na palavra homem e mulher, né, e é um pouco complicado isso, porque quando ele fala, eu prefiro mais a tradução do ser humano, porque o ser humano até vem palavras, depois sai muito a raiz, né, dessa palavra, né, o humus, né, que é a terra fértil, né, que vem também a humanidade, né, que é feita dessa terra fértil, né, o homem cria da terra, né, então, e também depois, mais tarde, vem a palavra humildade também, que é a condição de reconhecimento do ser humano que foi feito por barro. Então, ele cria esse ser humano, né, esse humus, né, feito da terra fértil ali, para poder governar tudo isso, né? E onde que ele coloca esse homem, né? Vamos pegar aí um aspecto muito importante também, e aí eu quero passar para o slide 2, eu começo a falar, esqueço de passar o slide, né? Mas fala aí do criou o ser humano, né? Então pegou Yahvé, né? Yahvé, o humano, depositou aonde? No jardim do Éden. Então ele coloca no jardim para trabalhar e para guardar dele. Né? Então, essa é uma tradução mais próxima aí da Bíblia Jerusalém, né? Que eu considero mais próxima do hebraico, né? Então, ele coloca esse homem no jardim para trabalhar, né? E esse trabalhar, né? Cuidando ali, trabalhando, mas guardar também dele. O que faz definir como alguém, como ser humano? Né? A antropologia, ela diz que precisa de 4 coisas para que nós possamos denominar, né, o ser humano. Primeiro, ele precisa ter um relacionamento consigo mesmo. Ele precisa ter um relacionamento com a outra pessoa. Ele precisa ter um relacionamento com o meio ambiente. E ele precisa ter um relacionamento com Deus. Então, a ordem que coloca, né, a antropologia coloca Deus em 4º lugar. Nós, normalmente, colocamos ao contrário. Quando nós trabalhamos com as nossas crianças, a gente fala muito do relacionamento primeiro com Deus, né, um relacionamento consigo mesmo, um relacionamento com a outra pessoa e depois o relacionamento com a natureza, né, com a criação de Deus, né. Então, a gente inverte um pouquinho essa ordem aí, mas a antropologia, ela fala isso, que precisam dessas 4 coisas para que o homem possa ser considerado um ser humano. Então, na criação aqui do homem, deixa eu pegar meu mouse aqui, que na criação do homem, tá dando para vocês verem, né? Na criação, Deus estabeleceu para os seres humanos 3 tipos fundamentais de relacionamento, que é o que o autor, né, aqui, o autor, o John Stott, ele fala desses 3 relacionamentos. Ele fala, foram distorcidos, né, que depois ele trabalha com uma distorção. Ele trabalha assim, que a Bíblia diz que na criação, Deus estabelece esses 3 relacionamentos fundamentais para o ser humano. Quais são eles? Né? Primeiro ele fala com ele, né, que é o que a gente trabalha, entre si e com a criação. Então, entre si, aqui ele não trabalha o relacionamento conosco mesmo, né? Mas ele trabalha o relacionamento com o próximo, né? Então, o que nós podemos ver com isso aqui, né? Nós podemos aprender, né, com isso. Nós podemos aprender que, como ser humano, nós precisamos ter essas 4 coisas nas nossas vidas. Né? Nós não podemos ser um ser humano que apenas tem um relacionamento com Deus, contemplativo. Nós não podemos ser um ser humano que apenas pensamos em nós, né? Só temos um relacionamento conosco mesmo, que isso é egoísmo, ou só com o próximo, porque aí você acaba de deixar de ver você, deixar de ver tudo ao seu redor, ou só com a natureza também, que depois o autor, ele trabalha muito, pessoas que vivem olha a natureza como uma divindade e vivem em função de adorar a natureza. Então, tudo isso é muito distorcido. E como que aconteceu, o que causou, né, esse distorcimento, né, dessa visão de Deus, né? Então, tá lá no Gênesis 3, então a gente olhou Gênesis 1, Gênesis 2, né, que fala da criação, e Gênesis 3, que vai falar sobre a queda. Então, foi a queda do homem que resultou em relacionamentos distorcidos.
Então, 3 tipos de consequências que o autor fala aqui, né, que 3 tipos de consequências pela desobediência, porque vocês sabem que a queda foi o desobedecer, e a desobediência, quando ela entrou no mundo, ali naquele primeiro instante, ela está inserida até hoje, e esse é o maior pecado que nós carregamos conosco, né, é de não conseguir caminhar em obediência, é isso que Deus espera de nós, né, foi onde o homem caiu, né, a humanidade caiu, né, pela primeira vez, mas ela continua ainda nessa queda, levanta e vai de novo, e a gente precisa o tempo todo estar pedindo perdão, por quê? Porque nós não conseguimos ainda, nesse corpo que nós vivemos, neste mundo que nós vivemos uma vida onde não a obediência seja algo inserido na nossa vida mesmo, né, mas vira e mexe a gente desobedece em alguma coisa. E aí você fala, não, eu não, quando você pensar, quando você fala uma dieta, quando o médico passa um medicamento e você não toma dieta, são pequenas coisas que o homem já está inserido em nós, né? A gente acaba desobedecendo, a gente não consegue cumprir certo como Deus falou, né? Que o homem seja cumpridor da sua palavra, sim, sim, não, tem todas as suas coisas, né? E isso tudo a gente vai ver o que acontece. Ele tem 3 tipos de consequência da obediência. Ele perdeu o livre acesso que o homem tinha, né, de Deus caminhar no jardim ali, encontrar o homem no final da tarde, no cair da tarde, que coisa gostosa, né? Ele encontrar o homem naquele cair da tarde, conversar com ele, perdeu. Né? Então, perdeu essa presença de Deus. Ele primeiro, aí quando ele perde a presença de Deus, consequentemente ele é expulso do jardim, que ele sai daquele jardim, né, porque sair da presença de Deus é sair do jardim, né, onde a gente desfruta do melhor, e aí ele passa a culpar um ao outro, que a culpa, né, foi você, não foi a serpente, e o homem vive nessa culpa até hoje. E a terceira consequência aí, que ele amaldiçoa a terra, né, então ele traz aí, ele amaldiçoa a terra. Então, a terra, ela passa, o homem tem que trabalhar para produzir, ela já não produz o fruto naturalmente, né? O homem precisa trabalhar, regar a terra, fertilizar a terra está cansada, ela adoece, porque a terra já não é mais como ela foi criada. Então, o que aconteceu conosco? Nós perdemos o nosso oikos, né? A nossa casa, e dessa palavra oikos que vem economia, né? Que é o ecumênico, né? Por quê? Porque o oikos é a nossa casa, é o viver junto, né? Essa aldeia global, né? Onde o que o outro deixa de fazer nos atinge. Porque quando você pensa, né, nessa aldeia, né, global, nesse mundo como uma casa, né, você joga aí para dentro da casa. O que acontecer com uma pessoa de dentro da casa afeta todas as pessoas. E a gente não pensa um mundo assim. A gente ainda pensa muito mundo isolado, né, por comunidades, por estados. Hoje a gente está sentindo o mundo, porque tem uma epidemia aí, uma pandemia, aliás, né, uma pandemia que tomou o mundo, e nós começamos a sentir a dor do mundo. E é isso, mais ou menos, que é o oikos. É quando a gente percebe o mundo, né, e quando a gente percebe o mundo, a gente cuida do mundo, né, a gente não cuida só do nosso quintal, a gente cuida do mundo. Então, é perceber, né, aquilo que atinge o outro, aquilo que você faz, ele vai atingir o outro. O que nós fazemos no Brasil, vocês dá para ver pela referência aí do mundo, né, falando quando mexemos na nossa Amazônia, quando há aquele desmatamento, né? Então, aonde que ela afeta? Somente o Brasil? Somente a Amazônia? Não, ela afeta o mundo, né? Então, isso que a gente tem que ter, essa percepção que a gente tem que ter, né? Então, eu queria, assim, lembrar um texto de John Wesley, eu vou passar aqui para o slide seguinte. Eu queria lembrar um texto, porque, assim, nos escritos de John Wesley, ele fala muito sobre isso, né? Eu estava lendo alguma coisa dele, da criação. Deixa eu ver. Gente, eu passei demais. Esse aqui. Então, ainda voltando um pouquinho antes de entrar no John Wesley, deixa eu pegar esse aqui direitinho. Eu queria falar também de Oséias, que eu fui lá no texto de Oséias para falar dessa natureza humana, né? Que quando nós pecamos, né, essa natureza humana fica decaída, aí ele fala um pouquinho, o texto de Oséias, depois eu gostaria que vocês marquem aí,
Oséias 4, de 1 a 6, ele vai falar dessa consequência, sabe, da queda do homem, que ele fala sobre essa acusação, a ausência de fidelidade, que é emuna no hebraico, a ausência do amor, que é o hesed, que é o amor de Deus, a ausência do conhecimento, que é o yadá. Então, assim, a gente perde isso, a fidelidade, o amor e o conhecimento, com a queda do homem. E a presença, quando a gente perde isso, que tudo isso vem de Deus, a fidelidade, o amor, o conhecimento, que vem de Deus, o que entra? Oséias fala claramente, no capítulo 4, de 1 a 6, ali, ele fala claramente sobre o que entra para o homem, o que o homem se transforma. A presença de perjúrio e mentira, a presença de assassínio e roubo, né, que está aí, à nossa volta, vemos a nossa volta. Mas tem uma sentença lá também, nos versículos de 3 a 6, tem a sentença de Deus, ele fala, né, ali através do profeta Oséias, ele fala que a terra pranteará, haverá o desaparecimento da criação, e o ser humano sofrerá. A terra anda pranteando, dores, né, ao desaparecimento da criação, porque muitos animais já estão em extinção, outros já foram, né, e o ser humano anda sofrendo porque fizeram mal à terra. Então, fazer mal para a terra é fazer mal a nós mesmos, né? Então, guarda isso, sabe? Fazer mal à terra é fazer mal a nós mesmos, né? A nós mesmas também. E deixa eu passar para o seguinte, que era onde eu estava falando lá de Wesley, né? Que eu queria ver nesse texto de Romanos, que também o autor ele vem trabalhar, eu acho que ficou muito clara, né, a minha letra aqui, mas depois eu posso escurecer para mandar para vocês. Então, quando a gente entra no texto de Romanos, então a gente falou da criação, a gente falou da queda do homem, o que resultou, o que nós vimos à nossa volta, esse mau governo, né, do homem, o que gerou, né, que gerou tudo isso que nós temos visto à nossa volta, a destruição, né, e nós temos sofrido com isso. E agora vem o texto de Romanos, ali no Novo Testamento, e Romanos ele começa a falar sobre essa criação que sofre, suporta, mas ele fala também, ele depois vem trazendo para nós, e Joe Wesley também trabalha isso, a questão da nova criação, né, desse novo mundo, dessa nova terra, né, que nós podemos, aí depois nós vamos finalizar com esse texto aí, que aí termina aí em Apocalipse, né, porque o Apocalipse, ele vem trazendo isso, ele vem trazendo tudo o que aconteceu, né, do Gênesis, né, e tudo que aconteceu com o mundo descrito nas Escrituras Sagradas, e a gente termina com essa esperança desse novo céu e nova terra. Mas, Romanos, aqui, Paulo, ele está falando sobre essa criação que sofre, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. A terra, ela está assim por causa do homem, aquele a quem Deus entregou o governo, o governar com sabedoria. A quem Deus tem entregado, e quando a gente fala, né, que toda autoridade que existe é instituída por Deus, Deus permite o governo nas mãos de muitos homens, ou mulheres também. E o que eles têm feito com isso? Então, o governar sem sabedoria leva a isso, leva ao cativeiro da criação de Deus, e por causa da corrupção. Então, a natureza, ela está incluída na salvação. Quando ele fala assim que haverá um tempo onde todos nós seremos salvos, então aqui Paulo ele vem trazendo que inclusive a natureza está incluída, porque você lembra que eu falei lá no começo, que o autor ele trabalha, né, a questão daqueles 3 elementos, que nós temos essa responsabilidade com a criação, e na hora da redenção, quando Deus for redimir, né, a terra, a natureza também está inclusa, né? Então, nós temos que pensar na responsabilidade que nós temos. Eu tenho responsabilidade, Deus coloca uma responsabilidade sobre a minha vida, né? Porque eu sou o templo do Espírito Santo, então, eu tenho uma responsabilidade com a minha vida, eu tenho uma responsabilidade com o meu próximo, eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que amar o meu inimigo. Tudo isso Jesus foi falando e deixando para a gente, né? Isso é responsabilidade. Eu tenho que amar a natureza, porque ela sofre por conta da corrupção do homem. Então, eu tenho que cuidar desse jardim de Deus. Então, ninguém é salvo sem a criação. Isso é Wesley falando. Ele trabalha muito bem isso nos seus escritos, quando ele fala, né, sobre essa grande criação, então ele fala sobre ninguém é salvo sem a criação. Haverá um novo céu, uma nova terra, e a criação ela será transformada
né? Mas nós temos que cuidar dela. Mas estou cuidando de mim, estou cuidando do meu próximo, a natureza deixa aí que outros cuidam, quem tem aí seus dons, né, que possa cuidar. Não é assim. Lembra que eu falei para nós termos um ser humano completo, né? Um ser humano completo. Nos pontos na nossa vida, nós temos que ter o cuidado para com a natureza, né? Então, John Wesley, ele fala isso, né? Ele fala da grande salvação, que não é só pessoal, mas que inclui toda a criação de Deus, né? E quando eu falo de criação de Deus, eu estou falando também da natureza de Deus. E por fim, né, eu quero trazer aqui também um texto de Deuteronômio, que foi um texto que foi citado também aqui no livro, né? Eu fiz um resumo no nosso slide, e o autor, ele cita também esse texto de Deuteronômio 10, 14, e também eu quero deixar ele como final, né? Mas, antes disso, a gente tem que pensar que nós sabemos que toda a criação, ela sofre e suporta, né? E Deus espera que essa criação, ela seja objeto da salvação. Como eu falei, né? John Wesley também fala sobre isso, porque ninguém é salvo sem a criação, nem só as pessoas, mas a grande salvação inclui tudo que Deus criou. Haverá um novo céu, haverá uma nova terra, porque é a promessa de Deus, novas criaturas, nós estaremos um pouco, né, transformado, né, e a criação também será transformada. Então, nós estamos caminhando para um tempo de restauração. Eu acredito muito nisso. Nós já chegamos num ponto, eu não sei se vocês leem Apocalipse, mas de vez em quando eu dou uma visitada lá, quando eu começo a olhar a volta, deixo eu olhar o que diz a palavra de Deus sobre esse tempo de agora, né? Porque, assim, a gente tem vivido, se a gente for olhar Apocalipse, a gente já está vivendo tempos difíceis, e não somente Apocalipse, Isaías já tinha falado isso, o profeta Isaías, os Salmos já tinha descrito isso em alguns momentos. O salmista fala dessa agonia da corrupção que o mundo, né, sofre, né, e não é de hoje, né? Então, quando nós pensamos nesse cuidado com a criação, nós precisamos também visitar alguns textos, como o Apocalipse também, porque ele fala sobre a doutrina da restauração de todas as coisas, né? Ele fala que nós teremos no final dos tempos, né? Deus realmente virá para restaurar a sua terra, e nós teremos um novo céu e uma nova terra. E o autor, ele trabalha esse texto do novo céu e a nova terra, e eu achei assim muito interessante o jeito como ele coloca aqui no final, né, do capítulo, quando ele vai falar, né? Ele fala que, bem no finalzinho, ele falou que, ele até cita um autor, né, Chris Wright, né, ele fala sobre que ele sonha com uma multidão de cristãos que se importam com a criação e levam a sua responsabilidade ambiental a sério, né? Então, esse é o sonho. Quando a gente pensa nesse novo céu, nessa nova terra que ele aqui descreve, nós precisamos pensar nisso, que nós temos que fazer parte disso. Eu quero ser a pessoa, o ser humano, que vai estar também como auxiliadores junto com Deus nesse novo céu, nessa nova terra. Que nós possamos fazer parte, nós seres humanos, nós podemos encontrar na humanidade, não somente em relação à terra, mas que nós possamos ser transformadores dela, né, em relação a Deus, a quem nós devemos adorar, né, porque o autor trabalha muito isso, né, que as pessoas se perdem muito, foi aquilo que eu falei, se nós usarmos as 4 coisas que nos compõem como ser humano separadamente, né, indistintivamente, nós não seremos aquele ser humano completo. Mas nós precisamos ter essas 4 coisas, né, que realmente resultará em um bem para todos, né, um bem para Deus, né, nós responderemos com bem para Deus, para nós mesmos, para o próximo, e responderemos também para a natureza, para a criação, toda a criação também, que é a natureza que sofre, né, tudo que é aquilo que ele criou, né, que sofre ainda. Então, no Deuteronômio 10, 14, ele fala: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, e a terra e tudo que nela há, né? Que ele está citando o autor, nesse Chris Wright, né? Eu não falo muito bem aqui o inglês, né? Mas é totalmente inexplicável ouvir alguns cristãos afirmarem que amam e adoram a Deus, que são discípulos de Jesus, e a gente está trabalhando o quê? O discípulo radical.
E às vezes as pessoas acham difícil falar essa palavra radical, né? Ah, eu não quero ser radical. Ah, você leu o texto bíblico de forma radical. Então, às vezes a palavra radical, ela começou a tomar uma conotação diferente. Mas ser discípulo radical é ser um discípulo genuíno de Jesus, né? O verdadeiro discípulo de Jesus. É assim que eu entendo, é aquele que segue, né? O que eu falei da obediência lá no começo, é aquele que segue com obediência o que Jesus falou, o que ele tem nos ensinado. Então, a gente está vivendo um cristianismo hoje que a gente escolhe. Se você for ver, cada igreja que hoje, as igrejas que surgiram, né, as tradicionais, mas as igrejas que surgem hoje, cada uma escolheu um jeito de ser cristão. Né, e a gente tem que voltar a ser o cristão genuíno, né, o cristão como Jesus. Né? A gente veio para ser discípulo de Jesus. Quando eu aceito Jesus, eu tenho que viver esse cristianismo de Jesus. E o cristianismo de Jesus está incluso obedecer, porque ele foi um daquele, né, que sofreu, foi para a morte de cruz, porque ele obedeceu a Deus, ao Pai. Né? Então a vida dele foi de obediência. Ele queria fazer outra coisa, ele queria fugir da cruz, ele queria ter... Sim, como ser humano pode ter passado, né? Mas ele veio para obedecer, ele veio nos ensinar isso. Então, ser um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, é obedecer, é ser obediente. Lembra que eu falei do coração ensinável? O discípulo, ele precisa ter o coração ensinável. E ter um coração ensinável não é eu vou acolher aquilo que eu quero. Não, ensinável. Aquilo que Jesus ensinou é o que precisa entrar no meu coração. Mesmo que eu não concorde, eu vou ter que pedir o Espírito Santo de Deus que me ilumine, que me faça entender, que me dê, né, condições de vivenciar aquilo que muitas vezes a minha natureza está lutando ali e talvez discordando de alguma coisa. Então, ser discípulo, querida, muitas vezes muitas vezes não. Ser discípulo é carregar a cruz, ser discípulo é negar a si mesmo, né? Então, muitas coisas que nós temos que fazer. A nossa vontade, e aqui o autor continua dizendo aqui, o autor não, o escritor, né? Mas ele diz assim, mesmo assim, não se preocupa com a terra, que carrega o seu selo de propriedade. Eles não se importam com o abuso que a terra sofre. E realmente, considerando seus estilos de vida esbanjadores e por demais consumista, conspiram contra isso. Deus deseja que o nosso cuidado com a criação reflita o nosso amor pelo Criador. Dou uma pausa aí para a gente pensar. Quando eu li essa frase aqui, eu fiquei assim, horas pensando sobre isso e comecei a me perguntar, né? Porque ele fala, será que eu sou uma discípula radical de Jesus? Será que eu tenho sido essa discípula radical de Jesus? Né? Porque aqui ele está falando assim que as pessoas que não são discípulos, né, aqueles que não são verdadeiros, não se preocupam com a terra que carrega o selo da propriedade, não se importam com o abuso que a terra sofre. Será que eu tenho me importado? Quantas vezes eu tenho entrado na mídia, né, no Instagram, no Facebook, ou quantas vezes eu tenho manifestado para a humanidade, né, repudiado, né, aquilo que as pessoas estão fazendo com a natureza, né, a destruição com a natureza, a destruição com o ser humano também, com outro meu irmão, porque é criação de Deus também, que está sendo destruído. Quantas vezes eu tenho feito isso? Então, eu fiquei pensando muito, eu parei, sabe, nesse livro, eu falei que foi uma leitura, assim, apaixonante, mas foi uma leitura que me levou a muita responsabilidade. Né? Sabe aquele texto da palavra de Deus que fala que depois que a gente toma conhecimento de alguma coisa, a responsabilidade vem sobre nós. E assim, eu queria que esse estudo, essa lição, ela entrasse no teu coração de uma forma amorosa, né? Que ela entrasse no teu coração, como diz aqui o autor, né? Que você pudesse pensar e refletir nesse cuidado com a criação, também com o amor que você tem pelo Criador. Se eu amo a Deus, né? E o slogan da nossa igreja é amar a Deus, amar as pessoas, né, e proclamar o evangelho, né, anunciar o evangelho. Então, assim, se eu amo a Deus, né, em primeiro lugar, né, como nós somos convidados a amar, é um mandamento, né, amar a Deus acima de todas as coisas, se eu amo Ele, eu preciso estender este amor à criação, porque quando eu amo a Deus, eu preciso amar no amor de Deus,
né? Porque ele enche o meu coração com o amor dele. É uma troca, por isso que a gente já estudou sobre isso, sobre relacionamento com Deus, né? Quando eu estou amando a Deus, quando eu estou inserido nele, quando eu busco ter um relacionamento tão íntegro com Deus, né? Aí eu começo a sentir um amor tão grande, não o meu amor, né? Mas um amor tão grande de Deus pela criação, né? Por todos aqueles que estão ao nosso lado, por tudo aquilo que Deus criou, né? Então eu queria deixar para vocês essa lição, é uma lição de muita responsabilidade, né? E que ela entre aí no coração de cada um de nós, né? Que possa entrar, né? Trazendo essa responsabilidade nossa para com a criação de Deus, esse amor a Deus, e pedir perdão, né? Que nós possamos pedir perdão, Senhor, nos perdoa. Perdoa porque eu não tenho cuidado. Senhor, me perdoa, eu não tenho cuidado. E talvez a minha forma de cuidar hoje seja a minha denúncia, como os profetas faziam, né? Denunciar o mal, denunciar o pecado, né? Porque foi o pecado que entrou no mundo, o pecado da desobediência. O mundo tem sido governado de uma forma não obediente à palavra de Deus, né? Então a gente tem que também ser esse canal de denúncia. A igreja, ela também é um canal de denúncia. Lembra que a igreja é luz e sal da terra. Luz e sal da terra. Então nós precisamos cuidar, né, da criação de Deus. Que Deus possa nos abençoar, queridos e queridas, e que Ele possa nos conduzir, né, neste momento em amor, possa nos conduzir. Deixa eu parar essa apresentação. Eu não sei como parar, pastor, mas... Tem um botãozinho parar a apresentação aí, no mesmo lugar que está apresentando, vai lá, vai estar escrito parar a apresentação agora, onde que iniciou para apresentar. Eu vou... Já voltou eu aqui ou não? Tá a apresentação ainda. Lá. Eu vou lá na apresentação. Obrigada pela apresentação. Oi? Oi, pastor? Não, é só clicar em parar no mesmo lugar que colocou para apresentar. Vai estar aparecendo lá parar a apresentação agora. Tá, peraí, pastor. Para... Ou na apresentação vai ter um botãozinho azul lá em cima também, parar a apresentação. Achei. Então, é isso que eu queria deixar para vocês, queridos e queridas, assim, foi uma lição que falou muito ao meu coração também, né, com muito temor, né, que eu dar essa lição, né, eu não pensei muito na questão somente da outra pessoa, né, eu fui, assim, muito na questão de olhar para mim em primeiro lugar, né, fiz muitas perguntas para mim, né, me questionei muito. Então, assim, quando você pegar esse papel que foi dado esse esboço sobre o cuidado, leia sobre ele, depois eu vou compartilhar essa tela com vocês também, e eu gostaria que vocês pudessem estar lendo e aprendendo um pouco mais, né, com o Senhor. Senhor Pai, nós te bendizemos, Pai, muito obrigada por este momento que nós temos de aprender um pouco mais de Ti, Senhor Jesus. Venha nos ensinar a cada dia, vem nos ensinar, Senhor, a viver de forma obediente. Eu sei que com a queda do homem, Senhor, nós não conseguimos ainda ter essa integridade de obediência, de fidelidade, lealdade, Senhor Jesus, para contigo, mas nós queremos buscar, por isso que a Tua palavra fala, para nós buscarmos a santidade em Ti, porque a santidade traz tudo isso para nós, Pai. Venha nos abençoar, Senhor, venha nos conduzir, Papai amado, diante da Tua presença, venha nos conduzir a cada dia, nos Teus ensinamentos, Pai. Nos leva de volta a Ti, Senhor. Nos leva de volta à Tua presença, para que nós possamos sentir o Teu amor pela criação, olhar e ver que tudo é bom, mas também saber cuidar com governo, com sabedoria, tudo aquilo que Tu tem nos dado, Pai. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu vou encerrar aqui a gravação, a gente só registrou uma foto. Eu só mostro aqui 2 livros. Esse livro aqui tem 3 capítulos falando sobre o cuidado com a criação e como que será a redenção da criação no fim de todas as coisas. Bem interessante. Ele é de um autor que está vivo ainda, um dos maiores estudiosos hoje do Novo Testamento. É bem interessante. Ele fala a visão do fim do mundo para a criação, como que vai ser, que tem a ver com o que a gente falou. E tem um que chama Teologia do Natural também. Esse todo fala sobre
a questão desse cuidado com a criação, com o meio ambiente. O Valdo também mandou aí uma indicação de um vídeo, a História de Todas as Coisas. É um vídeo bem legal também, que nos ajuda a refletir sobre esse tema. Obrigado, pastora Márcia, pela aula. Certamente nós trazemos novamente ao nosso coração, à nossa mente nesse dia, essa importância desse assunto que precisa sempre voltar à tona e ocupar um lugar central na nossa vida cristã. Então, Ô, Valdo, escreve lá no grupo da Escola Dominical as indicações dos livros lá para nós, que aqui não dá para eu copiar. Combinado. Então, eu vou fechar aqui. Bom domingo para vocês e bom qualquer dia da semana para quem estiver assistindo outro dia. Não saiam ainda para a gente tirar a foto aqui.